Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no Bolsa Fácil. E hoje eu quero te mostrar como que você pode filtrar, selecionar, escolher as melhores ações dos Estados Unidos para você poder eventualmente investir lá fora e ainda ter uma carteira de ações rentabilizando em dólar, tá? Você que já me conhece, que já acompanha meu canal há mais tempo, sabe que a nossa ideia de Value Investing, de Buy and Hold, de ações, é a gente monitorar, a gente manter no radar as ações das boas empresas e compilar esses bons fundamentos com momentos oportunos do gráfico, quando essa boa ação está barata. Aí a gente tende a conseguir melhores posições no longo prazo, de comprar esse bom papel lá no fundão e segurar ao longo de alguns anos, para que a gente possa ter uma boa valorização e também ficar bem posicionado no recebimento de dividendos. Para essa aula aqui, tá? Vamos aí por partes, vamos passo a passo para você poder entender. Aqui na plataforma da Xstation, a gente vai conseguir achar esse filtro automaticamente dentro da plataforma, o que fica muito mais fácil e muito mais prático do que você eventualmente consultar outros sites que trazem esses filtros de ações. Vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você abrir a sua conta demo gratuitamente, se caso você tiver interesse. Dentro da plataforma da Xstation, a gente vai ter essa aba aqui, análise de mercado, e esse primeiro botão é o ouro, né? É o nosso baú do tesouro, essa ferramenta fantástica que é o Stocks Scanner, ou seja, o escaneamento de ações, o filtro de ações. E você pode personalizar do jeito que você quer, do jeito que você acha mais interessante. Para esse nosso exercício, eu selecionei aqui os Estados Unidos, para que a gente possa ver as ações americanas. Aqui, nesse botão, então a gente consegue selecionar o país que a gente quer. No caso aqui do exemplo, são os Estados Unidos. Mas vamos dar uma olhada aqui nessa janela. Você pode checar, setar todos os países ou eventualmente escolher as companhias do país do seu interesse, tá? Nesse caso aqui, vamos deixar selecionado os Estados Unidos e aí a gente vem passo a passo escolhendo os filtros dos fundamentos que a gente quer. Capitalização de mercado. Primeiro fundamento que eu gosto de colocar, que eu gosto de selecionar, com ações pelo menos aí com capitalização acima de 10 bilhões de dólares, porque são tantas ações disponíveis aqui, que se você for até nas small caps, nas mid caps, vai ficar uma carteira muito grande, vai ficar difícil de você conseguir controlar, de você conseguir monitorar esses papéis. Então, pelo menos se você coloca esse filtro aí, mínimo de uma capitalização acima de 10 bilhões, você já vem para poder operar, poder investir nas maiores e melhores ações. Para você manusear esse filtro, é muito fácil, né? Você pode aqui, nessa bolinha do lado esquerdo, você coloca o mínimo que você quer. Na bolinha do lado direito, você coloca o máximo. Então, como eu quero só o mínimo, a gente vai selecionando ali, ó, até chegar na casa de 10 e automaticamente aqui embaixo na nossa planilha já vai configurando, tá? O PE então é o preço sobre o lucro. Para as ações americanas eu tenho uma tolerância de até 15. O PL é uma ideia do nosso payback, de quantos anos você pode ter o retorno do seu investimento em relação ao lucro por ação que a companhia deu nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. E também, né, aqui você pode colocar o máximo, você pode colocar o mínimo. Então, no mínimo do PE, que é o preço-lucro, eu deixo 10 e o máximo em até 15 anos. Acima de 15 anos, na minha opinião, o preço já pode estar muito esticado, muito acima do que tende a ser o valor justo de mercado. Depois, Dividend Yield, eu não coloco porque depois eu vou te mostrar aqui no filtro como que você pode, eventualmente, dentro das melhores ações, selecionar as que pagam maiores dividendos, mas a gente tem boas empresas que não pagam dividendos, mas que têm um crescimento exponencial
e você pode acabar ganhando com a valorização do papel ao invés de pensar só nos dividendos. O ROI, que é o retorno sobre o equity, então eu deixo pelo menos 5%, o mínimo do retorno esperado aí, previsto para o investimento em ações pelo menos acima da renda fixa dos Estados Unidos, que hoje é 4,75% ao ano. Então, novamente, né, aqui no ROI, ó, a gente consegue setar, a gente consegue escolher o máximo ou o mínimo. Então, o ROI no máximo deixa o máximo possível, quanto mais retorno a companhia trouxer, mais lucrativa ela é. Agora, no mínimo, a gente pode colocar aqui, ó, pelo menos para uma ação que esteja trazendo acima do que paga a renda fixa nos Estados Unidos. PB, Price to Book. Price to Book é o preço em relação ao valor patrimonial. Nesse sentido, o PB eu seleciono como em até 2, ou seja, vamos colocar aqui, ó, 2,03. Ou seja, a gente escolhendo o preço em relação ao valor patrimonial em até 2, ou seja, você limita para você pagar um preço de cotação que não ultrapasse o dobro do que seria o valor justo daquela companhia, que é o preço em relação ao valor patrimonial. Também, a gente configurar o Price to Book, então a gente tem aqui, ó, o PE, que é o preço-lucro, e o PB, que é o preço em relação ao valor patrimonial. Quando a gente coloca esses filtros de limite máximo, a gente consegue selecionar companhias que não estejam com um preço exorbitante, né, com o preço na estratosfera, que a cotação ali esteja um pouco mais próxima do que pode ser o valor justo de mercado. Depois, margem de ganho é o lucro líquido, pelo menos em 10%, pelo menos companhias aí que apresentem lucro líquido de 10%. Taxa de endividamento, isso aqui é importante. A nossa ideia de selecionar ações na Bolsa de Valores, a gente quer o quê? A gente quer companhias altamente lucrativas e com baixo endividamento, porque se a companhia fatura alto e tem uma dívida sob controle, isso minimiza bastante o risco de falência, o risco de quebra da companhia, que pode ser o nosso maior medo para quem vai investir em ações no longo prazo. Então eu coloco aqui no máximo 50% endividamento e também aqui a dívida, né, sobre o patrimônio em até 50%, ou seja, para que o endividamento não ultrapasse 50% do patrimônio da companhia, e aí a gente consegue ter um endividamento sob controle. Enfim, esses filtros são os meus filtros. Você pode até tirar um print dessa tela, pode anotar os filtros que eu coloquei para você poder fazer essa mesma pesquisa que eu fiz aqui. Mas se caso você quiser mexer em alguma outra configuração, colocar um pouco mais, um pouco menos, fica a seu critério. É interessante que você aqui dentro da Xstation você faça essas modificações para você ir se acostumando e vendo como que você pode selecionar as melhores ações. Uma vez definido os filtros, aí vai aparecer, ó, a nossa lista com as ações que correspondem àqueles critérios. Então, na minha opinião, com esse setup aqui de filtros que eu fiz, para mim, aparece agora o filé mignon do mercado americano, as maiores, melhores ações que a gente pode investir nesse momento. Nessa tabela aqui, o que é legal? Você consegue clicar em cada campo, por exemplo, no campo aqui de capitalização do mercado. Então, quando a gente coloca para cima, a gente vê as maiores empresas dentro desses filtros. A gente tem aqui a Berkshire, que é do Warren Buffett, a gente tem a Rio Tinto, que é uma companhia a nível aí de Vale. Aparece aqui a Vale, ó, que são as ADRs da Vale, são as ações da Vale negociadas em Nova York. A gente tem aqui a Ambev também, mesma coisa. Cincinnati é uma companhia importante do setor de seguros dos Estados Unidos, e assim por diante, tá? Você consegue ver aqui as companhias que vão correspondendo aos seus filtros. Aqui, na coluna de Dividend Yield, então se a gente coloca aqui do maior para o menor, a gente consegue entender o quê? Que nesse momento, dentro dessa carteira, desse filtro, a companhia que mais paga dividendos agora é a Vale, ó. Então, se de repente, se você quer, você primeiro faz o filtro das melhores ações nos Estados Unidos, e depois você quer fazer um filtro
das maiores pagadoras de dividendos, você consegue definir nessa coluna. Então a gente tem a Vale, a gente tem a Rio Tinto, a gente tem a Ambev, tem a Diamondback também, que é uma companhia que sempre está no nosso radar, aqui é uma companhia de petróleo e gás, tá certo? Depois você consegue, passando pelos filtros que você colocou aqui em cima, você consegue ordenar. Então, por exemplo, o PE, que é o preço-lucro, as ações com múltiplos mais baixos, olha lá que interessante, a Vale também com múltiplo bastante baixo. O price to book, que é o preço sobre o valor patrimonial. Quando esse índice está abaixo de 1, a gente pode ter uma margem de segurança, ou seja, a companhia sendo negociada abaixo do que seria o preço justo de mercado. Nesse momento, a gente vê que a Baidu, por exemplo, ela atende aos nossos critérios e está com preço abaixo do que poderia ser o valor patrimonial. Depois, margem de ganho. Então, vamos colocar aqui as companhias mais lucrativas dessa nossa carteira. A gente tem o Westbank, a gente tem a Arch Capital Group, Diamondback, né, que eu acabei de comentar. A gente vê aqui, pelo setup de margem de ganho, mesma leitura que a gente faz pelo ROI, as companhias com maior retorno. Depois, taxa de endividamento. Então, a gente consegue ver, de repente você quer, eu quero montar uma carteira mais segura com empresas com baixo endividamento. Olha lá, a gente consegue ordenar, no caso aqui a Ambev de novo chamando a atenção, e aqui nessa última coluna a gente consegue ver o percentual de variação do último ano. Por que pode ser interessante? De repente você vê aqui a STM Microelectronics de condutores aqui, a gente vê que a companhia ela atende a todos os nossos critérios de filtro e ela teve uma desvalorização de quase 50%. Então, aqui nessa coluna, a gente pode já, direto assim, de bandeja, pular para você saltar aos seus olhos as melhores ações e as mais baratas, as que mais se desvalorizaram nos últimos meses para você, eventualmente, montar uma posição, tá? Então, é muito legal você conseguir combinar. Primeiro, você vem aqui para os filtros. Primeiro, você faz o setup ali do que você quer. E depois, nessas colunas, você consegue aprimorar a sua busca. Você consegue colocar no microscópio para ter uma inteligência, uma pesquisa aí das ações que você quer investir. Bom, vamos colocar aqui capitalização. Vou pegar como exemplo as ações da Vale. Se você clicar em cima, aqui ainda, vai aparecer algumas informações importantes da companhia. Então, contando aqui a história da Vale, o que ela faz, como que ela atua, o horário que você pode negociar. Lembrando que essa aqui é a ADR, tá? Olha aqui, ADR da Vale. São as ações da Vale negociadas em Nova York, que tem todas as informações. A gente tem aqui na Vale, por exemplo, histórico de pagamento de dividendos, quanto que pagou, qual foi a data, a Datacom, a data de pagamento, o histórico aí dos últimos anos para você poder pesquisar. Informações financeiras, tem mais alguns dados aqui de fundamentos. Então, só para a gente ter ideia, aqui, por exemplo, preço em relação ao valor patrimonial, que é o PVP. Aqui você tem outros dados, você consegue pesquisar, você consegue aprofundar. Então, é bastante prático, porque você já consegue fazer esse filtro dentro da própria plataforma. E uma vez que você selecionou, se você clicar com o botão direito, clicar aqui em abrir gráfico, já vai abrir o gráfico do papel, tá? Vamos colocar aqui, Então, eu criei aqui no canto esquerdo, eu criei o portfólio filtro Estados Unidos para esse exercício. E conforme você vai clicando em cima da ação para abrir o gráfico, ele vai carregando os gráficos aqui, Nessa nossa barra de rodapé, ele vai carregando os gráficos dessas ações. Vamos colocar mais algumas aqui. Então, a gente vem em análise de mercado, dentro aqui de Stocks Scanner, vamos colocar aqui gráfico da Ambev, como ele já vai carregando, tá? Então, a gente tem aqui, o gráfico da Vale, o gráfico da Ambev, vamos ver o que mais que a gente consegue ver. Vamos pegar aquela ação que tinha desvalorizado bastante da STM, abrir gráfico de estoque, que é o gráfico da ação. Olha lá, a gente vê aqui no gráfico semanal, olha que interessante como o preço caiu bastante, já indo
de encontro àquela nossa ideia de comprar uma ação boa e barata. Então fica bem fácil, tá? Fica bem fácil de você pesquisar, de você escolher essas melhores ações dos Estados Unidos. Depois que você pegou o jeito, praticamente aí em 5 minutos, 10 minutos, você faz o filtro, você compara a sua carteira, atualiza lá os gráficos, fica bem prático de você poder operar, tá certo? Então, dica de hoje desse vídeo, se você gostou, deixa sua curtida e também se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo bacana para você ficar craque aí na Bolsa de Valores, tá certo? Grande abraço, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.